Ô, Luizão, tudo bom? E aí, Fala, Zé. tudo Tudo bom? bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo, excelente. Bem-vindo a Nossa, todos. Prazer estar aqui com vocês, né? é verdade. Prazerzão, pessoal. Obrigado, pessoal que está chegando. Um monte de gente conhecida, que legal, cara. A ideia nossa, da gente começar a fazer esse bate-papo aqui pela SBOE, é para realmente a gente tentar fortalecer o nome da nossa associação, né? Tem tanta coisa acontecendo, né? Enfim. E a gente acredita assim, tanto é que a gente não está fazendo nem no meu, não no meu Instagram pessoal, nem no do Calamita, que é para a gente poder realmente promover a associação. Eu acho que nesses tempos difíceis que a gente está passando, cada vez mais nós vamos ter que valorizar esse tipo de associações como é a nossa SBOE, né? E engraçado, né? A gente completou 25 anos e a gente está vendo que o negócio vai entrar numa nova fase, né? Bem numa nova fase. Não, é um período agora nosso de insegurança, de incerteza, que nós estamos procurando reavaliar tudo, né, Zé? Ver como é que vai ser o futuro, mas em breve, a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso, em breve as coisas entram nos eixos novamente, né? Agora todos nós Com estamos certeza. tentando nos reinventar a nossa clínica. E essa troca de ideias é muito boa para nós, para mim, para você, para todos os associados da SBOE e para todos os nossos amigos que estão participando aqui. Um abraço para vocês. E a gente está vendo, né, assim, como é importante, né, toda essa comunicação que está acontecendo online, né? Quer dizer, o pessoal ficou esse tempo sem poder trabalhar em consultório, né, sem poder trabalhar na clínica, mas não deixamos de fazer. Num primeiro momento, talvez muita gente ia falar assim, puta, mas tem muita live, não aguento mais esses negros falando de dente o dia inteiro. Mas eu fiquei pensando assim, eu mesmo fui uma dessas pessoas. Chegou uma hora e falei assim, puta, eu não aguento mais, é muita coisa. Mas você vai vendo assim, quanta coisa nova apareceu, quanta ideia, assim, não só do ponto de vista objetivo, técnica, material restaurador, enfim, isso também, mas não isso só necessariamente, mas a atitude, principalmente, sem a gente querer ficar só falando nisso, mas enfim, mas principalmente frente a esse momento que a gente vai começar a viver agora. Porque a odontologia, a gente vê assim, né? Eu lembro um pouco, a gente tem um pouco mais de tempo, né? Eu sou daquela época que na época da faculdade a gente não usava máscara, não usava gorro, não usava nada, não usava nem luva. Pra É. vocês terem uma ideia, a luva a gente não usava nem para fazer cirurgia. E na minha época, né? Logo depois a gente começou a usar só para cirurgia, mas eu fiquei uns 9 anos no consultório sem usar luva. Então quando Eu entrou a pandemia, lembro, eu lembro de eu fazendo raspagens sem luva e sem máscara. Eu lembro que ficava um exato, sangue aqui assim. espirrava. Não, é um troço nojento, a gente não tem noção de como é que foi horrível. Não, esses dias eu achei como é que fala? Uma agenda antiga minha de 88, 89. Tinha um dia lá que tinha 22 pacientes, era eu e uma funcionária. Quer dizer, como é que eu limpei aquele material? Eu não tinha 22 materiais, eu já tinha uns 5. Como é que eu consegui fazer aquilo lá? Enfim, aí quando Não é que falou não assim, tinha olha, vai. coronavírus. Sem Não, coronavírus é começou a fácil. AIDS. Mas tudo bem, não tinha AIDS, mas tinha hepatite B, tinha hepatite C, tinha um monte de outras coisas que o pessoal pegava. Mas enfim, eu lembro quando falaram assim, vai ter que usar luva todo dia. Eu falei, meu, mas como assim vai ter que usar luva todo dia? Eu tinha que reutilizar a luva, tinha que lavar ela no taí ali, né? Depois pendurava, colocava talco. Meu, era um troço assim, um troço muito surreal, né? E depois isso tudo virou um hábito, né? Hoje em dia você olha para trás e fala, pô, como é que isso aconteceu lá É. atrás, né? E hoje nós vamos passar pela mesma coisa. Então, o consultório odontológico, eu tenho certeza. Ontem teve uma live muito legal, deve estar ao vivo ainda lá do Garófalo, com a Luziane Borges, que é uma microbiologista, uma bióloga, e falando sobre as paramentações, como é que vai ser o consultório daqui para frente e tal. Num primeiro momento, você fala assim, nossa senhora, vai ser um caos. Mas não, nós vamos nos adaptar, nós vamos nos reinventar, e vai ser legal, vai ser diferente, Sim. vai ser legal. Vai ser mais Entendeu? Eu seguro tenho para todos, certeza na disso. verdade, né? Como é que é? Vai ser mais seguro para todos, na Para verdade, todo né? mundo, principalmente para nós, para os próprios profissionais, e a segurança que a gente vai passar para os nossos pacientes. Então, tem muita gente que fala assim, putz, mas que coisa horrível que vai ser quando a gente voltar. Não, não. Não vai ser horrível, gente. Vai ser diferente. Vai ser diferente.
Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, eu estou falando isso, porque, tipo assim, a gente vai falar sobre a realidade das reabilitações estéticas, né? Mas várias pessoas mandaram algumas perguntas, tipo assim, vocês vão falar como é que é a vida agora, pós coronavírus no consultório, né? Inclusive, quinta-feira, aqui na SBOE, também vai ter uma live do Zé Adex com o Marcelo Fonseca, praticamente falando sobre isso, né? Então, a gente está só introduzindo um pouco isso aqui, mas, enfim, muita gente pensa assim, putz, então não vai ter mais odontologia estética. Vai! A odontologia restauradora, ela é estética, ela é feita com materiais estéticos, tá certo? Você vai fazer restaurações com resina, coroas, com cerâmica, de todo jeito. Não é verdade? Então, a gente vai ter que mudar alguma coisa. Por exemplo, eu fiquei pensando, a gente foi entender uma emergência no consultório, né? Não é urgência, é emergência. Quer dizer, é uma coisa que a gente planejou, dava para esperar um pouco. Então, por exemplo, uma coisa que normalmente a gente faria, por exemplo, vamos colocar alguma coisa provisoriamente, aí depois nós vamos marcar. Não! O paciente está lá, na cadeira, está tudo paramentado, está tudo esterilizado, a gente já tem que fazer alguma coisa no paciente naquela hora. Então, já fazer a restauração, já fazer alguma coisa. Assim, só da gente, vamos dar um jeitinho agora, depois a gente marca, depois a gente faz. Isso é uma das coisas que vai mudar. Né? Você tem 3 restaurações, uma do lado da outra, você vai ter que fazer as 3 de uma vez. Então, é algumas coisas que a gente vai sentindo que vai mudar, mas não vai mudar para pior, não. Vai mudar para melhor. Marcelão, só eu estou falando ainda. Eu peguei o Não, embalo. eu acho que você está certo. Então, dentro dessas sugestões que você está falando, então, primeiro, as apreensões, né? O que eu vejo primeiro, as pessoas podem achar, né, algumas assim, falar, pô, essa abordagem é um pouco pessimista. Eu acho que às vezes o pessimista é um otimista bem informado, né? E a gente, eu em geral sou um otimista, mas eu só procuro ser bem informado. Então, como você falou, eu acho que num primeiro momento vão mudar as prioridades das pessoas. Eu digo nesse momento agora, porque está todo mundo preocupado se vai ter o emprego, até quando vai persistir esse dinheiro não movimentando. Então, as pessoas vão deixar de fazer as coisas mais eletivas nesse primeiro momento e vão nos procurar realmente para aquelas coisas mais urgentes, aquele dente que está doendo, aquele dente que caiu, aquela situação que está incomodando, né? Exato, mas é nisso que eu falei, Marcelo. A gente tem que aproveitar esses momentos e ser mais objetivos, entendeu? Aproveitar aquele momento que o paciente está na cadeira, não é tipo assim, vamos Sim, fazer. sim. Não, converse com o paciente, mas você vai ter que otimizar o tempo, porque a Não, hora clínica sua se tornou mais cara. Com toda essa paramentação, a sua hora clínica, ela é mais cara, não, né? perfeito. Eu ia até chegar nesse ponto ótimo que você falou, porque assim, então vai mudar as prioridades, então a gente tem que saber que vai mudar um pouco a nossa forma de trabalhar, e dentro da forma de trabalhar, é exatamente o que você falou. Ao invés da gente, como essa nossa paramentação, ela vai ter um custo de tempo e um custo financeiro significativo, porque nós vamos ter que trocar, não assim, vai ser como se fosse uma cirurgia complexa entre cada paciente, uma desinfecção muito maior do consultório. É importante que a gente minimize a troca de pacientes, então fazer um número maior de procedimentos, aproveitar aquele paciente, uma sessão mais longa, fazendo com que o quê? A sessão seja mais eficiente. A gente vai executar um número maior de procedimentos. Na verdade, sessões longas, eu acho que elas são mais cansativas, mas elas são mais eficientes por si só. Então, nós vamos ter que nos readaptar para fazer essas sessões mais eficientes, mais longas. E, por exemplo, numa manhã inteira, vai atender um paciente, mas vai fazer vários procedimentos nesse Exato. paciente. Vai E, acabar sendo mais rentável até, porque aquela coisa de lógico, sem trocar, de fazer dúvida. uma por vez, fala, oi, tudo bem, como é que você está? É uma né, A não é uma palavra, na perda minha de tempo, opinião, é um tempo. é assim, produtividade. A É, gente vai ter que focar na produtividade, né? Assim, nos preparar de uma maneira mais objetiva para que a gente possa extrair o máximo da nossa hora clínica. Assim, mantendo, aí vamos entrar naquilo que a gente falou, realidade das reabilitações estéticas, né? Mantendo a qualidade daquilo que a gente procura, né? sim. Uma das coisas que motivou a gente a falar sobre esse assunto, realidade das reabilitações estéticas, é um tema super amplo, né? Então, na verdade, é porque tem muita coisa hoje em dia que às vezes parece que está complicando muito a odontologia, né? E eu sinto que, ao mesmo tempo, existe um movimento para a gente tentar simplificar um pouco a odontologia, né?
Não sim, achar que, tipo assim, o bom dentista é aquele cara que só faz umas coisas muito excepcionais. Não, o bom dentista é aquele cara que faz o do dia a dia com qualidade, que dá com certeza, conforto, né? Que dá conforto, que dá saúde para o seu paciente e que faz com que ele retorne assim, com vontade, alegre, feliz, e que aquilo dure, né? Principalmente é com isso, né? certeza. Que aquilo dure, né? Então, enfim, Marcelão, com relação assim, à realidade da reabilitação estética, tipo assim, se fosse falar alguma coisa com relação aos materiais que a gente tem disponíveis hoje em dia, o que que você diria para a gente? Zé, eu acho o seguinte, essa parte vai ser boa. Eu estava aqui tentando complementar o material que você tem, então acho que você deveria começar com aquela sua tabela, que ela resume muito bem o que a gente, muita coisa do que a gente vai falar, e eu vou complementar essa sua tabela em relação aos aspectos, principalmente aos aspectos funcionais, aos aspectos de longevidade, complementando aqui com imagens se precisar, e mesmo assim com alguns conceitos que eu acho que vão ser interessantes, porque as pessoas têm muita dúvida a respeito de qual material é melhor, se a cerâmica é melhor que a resina, se a resina é melhor. Eu acho que todos os materiais, ambos os materiais, vamos lá, eles têm a sua indicação. E muitas dessas indicações, infelizmente, são baseadas na crença do profissional, aquela coisa, o cara já está acostumado, ele ouviu falar, e a gente sabe que não. Ambos os materiais são versáteis, têm amplas indicações, então, eu acho que você, como você trabalha muito bem com resina e você trabalha muito bem com porcelana, na verdade, eu acho que você é um dos profissionais mais completos do mundo. Você é de uma habilidade, de um Obrigado. caráter, de uma simpatia ímpar. A gente combinou isso. Isso foi É combinado. verdade, é verdade, é verdade, meu. Então, acho que você poderia mostrar essa sua tabela e daqui a pouco eu complemento com alguns dados que eu acho interessantes, tá bom? Tá legal. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou inverter aqui a. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vai, deu certo ali, ó. Tá vendo? Aquela história, eu detesto essa frase assim, cerâmica versus resina. Não é versus, não existe isso. Existem dois materiais, cerâmicas e resinas. Quer dizer, quando você vai, os dois são excelentes, os dois são ótimos, os dois têm muitas indicações que se complementam muitas vezes. Muitas vezes você usa cerâmica e resina, por que não, né? Então, o que acontece, assim, eu acho assim, o ponto básico é que as cerâmicas, normalmente, você indica para restaurações maiores, mais amplas, uma destruição maior, uma cavidade mais extensa, tá certo? E a resina para cavidades menores, mas tem uma área, né, que a destruição não é nem tão grande para você indicar direto uma cerâmica, nem tão pequena que você já indicaria diretamente uma resina, enfim. Mas então o que você leva em consideração, além da extensão da cavidade, do defeito ou da restauração substituída, né? Resistência mecânica do remanescente. Idade do paciente, né, gente? Idade do paciente, meu. A gente não faz cerâmica, faceta, em criança, em adolescente jovem, 14, 15 anos, que ainda está em crescimento, ainda está em desenvolvimento, o tecido periodontal não está maduro, não é verdade? As características da dentição, quer dizer, o que aquele paciente traz para nós do seu histórico, se ele higieniza bem, se ele tem uma quantidade de lesões cariosas, lesões cervicais não cariosas, lesões oclusais não cariosas, quer dizer, a característica que ele traz com ele, saúde periodontal. Saúde periodontal, eu não digo nem assim só, por exemplo, se o cara tem o periodonto ruim ou bom, se está sujo, se está limpo. Não, isso aí tem que estar sempre limpo, mas aquela pessoa que cuida, mas que ainda assim ela tem uma tendência a sempre voltar com um problema mais sério, voltar com um problema mais... Quer dizer, ela higieniza, ela vai no periodontista, mas ela vira e mexe, tem uma propensão maior a ter uma gengivite ou uma periodontite mais constante, mais crônica. Então, esse paciente ele precisa de um tratamento um pouco mais idealizado, um pouco mais personalizado, né? Os hábitos do paciente, posição do dente do arco, não estou dizendo se ele é para frente, se é um dente posterior, dente anterior, mas se ele é mais vestibularizado, mais palatinizado, quanto que você vai ter que desgastar esse dente para fazer sua restauração, a oclusão, que o Marcelo vai falar sobre isso. Isso que eu acho super importante, gente, possibilidade de reparo ou substituição. Quando eu falo assim, que, por exemplo, criança a gente não faz cerâmica, por que você vai ter que fazer reparo? Com certeza você vai ter que fazer reparo. E às vezes até no paciente muito adulto, um paciente, por exemplo, de muita idade, fala assim, não, pode fazer cerâmica, tipo assim, não vai durar muito, né? Mas você tem que pensar que um paciente de mais idade, um paciente de uma idade avançada, às vezes você vai ter que fazer reparos na cama da casa dele.
Então, às vezes, fazer grandes restaurações em cerâmica, às vezes é melhor fazer em resina, que permite um reparo mais fácil em determinadas situações, né? Então, o reparo é uma realidade. Isso aí não quer dizer que é um insucesso, de jeito nenhum, né? O custo, que vai depender do que você vai escolher, e isso aí é aquilo que você está falando, né, Marcelão? Conhecimento e habilidade do operador. Não sei fazer resina, só faço cerâmica. Ou, que nem um amigo meu, que só sabe, o cara faz resina super bem, meu. E o cara mora no interior de São Paulo, enfim, não tem muito protético e tal. Então o cara faz coroas com resina, porque ele tem habilidade para aquilo, mas também não é para chegar tanto, né? Então, mais ou menos, é isso que eu acho, assim, num resumo muito rápido, do que a gente devia considerar. Na verdade, cada um desses itens daria para a gente fazer uma live, né? Cada um deles, É, né? Se fosse mostrar um caso, se fosse dar um exemplo, né, Marcelão? Mas fala aí. não, foi super legal, porque eu acho que você, primeiro você definiu todos os pontos. Agora eu vou chamar atenção a alguns pontos que eu acho que vale a pena, até porque tem muita gente, né? A gente nesse grupo que a gente está aqui agora, nessa live, tem muita gente até que a gente não tem aquela intimidade. É importante eles perceberem como é que nós pensamos. Então, primeiro, Zé, o que você falou com a idade é absolutamente essencial. Eu acho que hoje a gente tem que considerar a perspectiva de vida dos nossos pacientes. Vamos imaginar que essa geração jovem hoje vai viver facinho, facinho até os 100 anos. Então, nós temos que começar com aqueles procedimentos que são o mais conservador, ou seja, o minimamente invasivo possível, de preferência aditivo. Então, pelo amor de Deus, na minha opinião, o paciente tem diastema. Diastema tem que fazer com resina, porque resina se comporta muito bem para diastema a longo prazo, não é que assim que é para Sim, hoje. É o máximo repolimento, é uma área que não concentra tensões, é uma área que desde que o paciente higieniza, ela vai se manter bem. Então, eu não vejo por que fazer facetas em pacientes jovens, aqueles pacientes que têm discrepância de tamanho dental, pós-ortodontia, não tem cabimento. Resina composta, fácil, eu vou dizer para você, aliás, você até me explica melhor. Fazer resina de diastema, exceto pelo contorno cervical, que eu acho que você pode até dar uma diquinha aí, que você tem uma dica sim, excelente, exceto pelo contorno cervical, eu acho é uma resina fácil de fazer, porque é só você sim. acertar, distribuir o espaço, em geral, uma cor de corpo vai muito bem para a grande maioria dos dentes. Não vamos imaginar aquele dente super rico, aquele dente super que tem muitas nuances de cor. Para a grande maioria dos dentes, uma cor Mas de corpo naquela vai área bem. ali Então, proximal, praticamente monocromática, né? E é, outra coisa, a dificuldade muitas vezes de conseguir o contorno naquela região subgengival, ali bem na cervical, na proximal, hoje em dia a 3M não é querer fazer propaganda, mas eu acho que é uma coisa assim, faz mostra a 12 anos foto, que, mostra. putz, vou procurar aqui. Deixa eu terminar a linha de raciocínio, Vai, Zé, aí vai que eu você vou já procurar mostra aqui. aí. Então, o Zé vai mostrar para vocês uma das formas de fazer. De repente, ele tem duas. Ele tem a tradicional, que é aquele jeitinho brasileiro de fazer, que ele fazia muito bem. E agora tem uma matriz nova que a 3M vai lançar no Brasil, que facilita muito o procedimento. Então, acho que é legal vocês verem isso. Porque, a meu ver, tanto para diastemas inferiores quanto superiores, a coisa mais chata é fazer o contorno cervical, aquela coisa de não ficar enroscando o fio, que às vezes eu digo ao paciente, fazer o diastema eu faço em 15 minutos, mas depois para dar o acabamento eu fico mais meia hora até parar de enroscar aquele fio desgramado ali que fica. Não, Então, é uma matrizinha que existe nos Estados Unidos já faz bastante tempo, chama BioClear. Então, tem vários tipos, enfim, tem várias formas, né? É, e assim, ela permite um contorno muito legal, muito legal. Então a 3M agora, depois de mais de 10 anos negociando e tal, vendo quem que poderia trazer aqui, ela vai trazer essas matrizes, vai começar por uma matriz que chama BT, que é Black Triangle, que são umas matrizinhas assim, olha, tá vendo? É umas matrizes que ela tem um código por cores para você poder colocar por tamanho e ela te dá um encaixe perfeito na região do diastema, na região onde você vai fazer, por exemplo, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, um casinho aqui, ó. Por exemplo, que nesse caso aqui, isso aqui eu postei esses dias no Instagram TV, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, olha. Tá vendo? Onde você, depois de fazer toda a profilaxia, a remoção de cálculo e tal, você isola bem o dente, aí você faz a medição dos espaços interproximais, sejam os black triangles, sejam
os diastemas, e você utiliza essa matriz que ela encaixa perfeitamente aqui nessa região aqui subgengival. Mas muito legal, aqui com uma vista palatina. Enfim, tem toda uma técnica. Isso aí lá no Instagram TV do meu Instagram, eu postei esse caso, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas o contorno que você tem nessa região aqui fica perfeito, gente. Fica perfeito. Quer ver? Olha, quando você pega a radiografia dessa região, quer ver? Olha, ele fica assim, olha. Opa. Bonito, hein? Olha isso aqui, olha. Isso aqui é resina. Isso aqui não é um esmalte. Isso aqui é resina. Olha esse acabamento que tem nessa região aqui. Então, tipo assim, não é querer fazer a propaganda, mas, meu, isso é uma coisa muito, muito legal. Muito legal e que facilita, né? Facilita. Tem outro jeito de fazer? Tem várias outras maneiras de fazer. Tem várias. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, o Rafael Calisto está fazendo um ao vivo. Eu não sei qual desses dias, mas vai ter um fechamento de diastema que ele vai fazer uma live mostrando como faz sem essa matriz. Então, existem formas diferentes de fazer. Não tem uma forma de fazer, né? Não, você tem, aliás, você poderia mostrar, eu acho que aquele caso que você tem, eu acho maravilhoso, que você mostra com aquela matriz adaptada na vertical. É uma dica excelente para dar para os colegas. Um caso antigo, né? Pô, aquilo é espetacular. Até enquanto você procura, porque o que acontece? Então, só para complementar o raciocínio, o problema da resina composta, a meu ver, é o profissional ter o conhecimento de que tipo de resina ele vai utilizar, até o tipo de cor que ele vai utilizar. São diferentes marcas, uma grande confusão no mercado, os tipos de adesivos. Então, eu vejo como a grande dificuldade ela é técnica. Você precisa, em geral, eu recomendo que faça um curso bom, com um bom profissional. Tem vários profissionais, né? A gente tem que, para enumerar, você tem aqui o próprio Zé Betos, tem o Newton Fal, tem o Rafael Calisto que você citou, tem o Ottoboni, o Cláudio Pinho, tem. Cláudio Pinho. Se começar a falar aqui, a gente não termina mais. Né? Nossa Senhora, tem um pessoal a gente novo, tem... né? Tem um pessoal novo muito bacana, tem o Rafael, tem o Gustavo Petris, Nossa Senhora, é muita gente, meu, muita gente boa. De posteriores, a gente tem também... Weber, né? Professor Weber. Temos várias pessoas. Vamos pensando aí, tem muita gente. Muito Vinícius, curso Bruno bom. Reis, meu, a lista não acaba, né? A lista não acaba. Então, a lista de cursos excelentes de resina. Então, realmente precisa fazer um curso de resina composta e com tempo, praticando. A grande vantagem é que a resina é barata, né? As pessoas acham que a resina é cara. Imagina, com um tubo de resina você faz muito dinheiro e o problema mais é realmente técnico de você chegar naquele resultado. Arbex, pelo amor de Deus. Barrote Albino, gente, pelo amor de Deus, né? Desculpe, Barrote, amigos, Adriano. Gente, no Brasil é incrível o que tem de profissional bom. Me perdoem se a gente esqueceu algum amigo, porque com certeza a gente esqueceu algum amigo aqui. Porque, eu sei que na hora que terminar isso aqui, eu vou falar, puta, eu esqueci, não acredito. Não, que tem que fazer uma lista enorme, são muita gente boa de resina. Muito obrigado pela cola que o pessoal passou pra gente aqui agora. Muito obrigado pela cola. Então, aí é isso. Então, o que eu tinha para falar dessa sua introdução é isso. Garófalo, pelo amor de Deus. Desculpa, Zé. É muita gente. Você começou a falar nome, eu não ia falar nome, cara. Eu não ia falar nome. Não pode falar nome. Parou, porque a gente acaba sendo injusto com alguém muito bom. Barrote eu falei. Falamos Barrote já. Então, Zé, agora eu acho que você pode dar uma complementada, então, eu acho que com relação a alguns esses aspectos técnicos. Isso aqui é um caso antigo, que na verdade, esse caso começou aqui, a paciente tinha um lateral no lugar do central, né? Aí eu muito rapidamente fiz uma cauterização, enfim, só para condicionar a gengiva naquela região, tá certo? Aí depois a gente fez a remoção de toda aquela resina. Depois, peraí, pega aqui. Ó. Então, eu coloquei uma resina provisoriamente. Por que você não deixou a resina ali? Porque na hora de fazer essa colagem nessa região subgengival, não ficou muito legal. Estava sangrando, tinha feito a cauterização ali na hora, tinha sangue, tinha exudato, enfim. Aí depois eu removi tudo aquilo, fiz o isolamento, e aí para poder... Olha como é que condicionou bem o tecido ali, né?
Então, isso aqui é uma filmagem antiga do microscópio, isso aí foi feito naquelas fitinhas que tinha antigamente, né? Aí a gente fez o dente vizinho, né? Aqui, olha, por exemplo, é um fechamento de diastema, só que aberto, né? Tinha uma carizinha ali. O que a gente fez? A gente apoiou, só apoiou. Isso aqui foi feito, gente, há 14 anos atrás, tá? 14 anos atrás. Então a gente apoiou, fez um pouquinho, aproveitando aquela parte bem polida que vai ficar bem lisa para ficar subgengival em contato com a matriz naquela região. Depois eu complementei pela vestibular, usando a espátula, enfim, mão livre, né? Mão livre, quer dizer, você não lança a mão de nenhum artifício além daquilo que você tem na clínica do dia a dia. Então é possível. O lateral, que vai virar central, olha, você viu que atrás fica uma. Isso é para o palatina, tá, gente? Ficou um degrauzinho. Você complementa. Tá certo? Para quê? Para que você não precise fazer um acabamento muito extenso naquela região supergengival, que é muito difícil. Depois que você fez aí quando for fazer o lateral, tá vendo? Estou terminando de tirar a resina que tinha lá, pois, né, coloquei 1 grama 212, coloquei uma matrizinha, uma meia matriz, né, baseado naquele dente que eu fiz anteriormente, provisoriamente. A gente faz o terço incisal, nesse caso aqui. Por que eu fiz o terço incisal primeiro? Para poder ter um apoio para a matriz que eu vou usar. Tá? Então, nessa época, a gente nem tinha ideia de usar aquela matriz parcial que se usa para restaurações posteriores. Aquela matrizinha, sabe, que parece um feijãozinho e tal, côncava. A gente não tinha essa matriz assim, essa ideia de usá-la nessa região. Então, o que eu pegava? Uma tira matriz normal, daquelas de amálgama, pegava um instrumento rígido, seja o cabo o cabo do espelho, ou seja, o cabo da pinça, e dava uma volta nela. Opa, perdi aqui. Dava uma volta nela e encaixava ali, tá certo? E encaixava ali embaixo, tá vendo? Ou seja, dava uma concavada nele, né? Basicamente Isso aí, ó, tá vendo? É isso que eu fazia, tá? E colocava ela em pé. E, tá vendo aqui, olha, deixa eu voltar um pouquinho. Colocava ela aqui, ó, colocava ela em pé nessa região. É lógico, a matriz metálica parcial que nós utilizamos para os dentes posteriores, nesse caso, já resolveria muito bem, né? Mas na época a gente não tinha tido essa ideia. Então a gente fez isso aí, foi colocando a resina, empurrando ali, mas o que eu quero? Que a porção da resina que vai ficar em contato com a matriz, eu não preciso mexer nela depois. É isso que me interessa. Na vestibular e na palatina, não tem problema nenhum, eu posso acrescentar, posso tirar. Mas aquela porção bem na proximal, eu quero que ela fique bem ajustada naquela região. Enfim, no final ficou assim, no caso, né? O antes e o depois. Fenomenal. Vamos lá. Espetacular. Ou seja, Difícil. mas isso aí é uma maneira. Eu tenho certeza, todas as pessoas que eu falei, cada um deles, Zé Arbex mostrou esses dias no Arbex Flix dele, um caso também de um lateral que ele transformou no central. Teve mais alguém que eu vi esses dias aí. A gente está só vendo isso, né? Só vendo caso clínico de um monte de colega. E você vê que cada um fez de um jeito. Cada um fez de um jeito. Cada um usou uma técnica diferente. Então, tem várias formas de você trabalhar, né? Não existe uma única forma. É engraçado, né? Porque esses dias eu estava vendo uma live também do Thiago Ottoboni, do Rafael Decurso e do Vitor Clavijo, que eles estavam falando isso, né? Não sei qual era o caso, mas eles estavam falando assim, poxa, tem gente que fala assim, só essa técnica que dá certo. Não existe isso na odontologia atualmente. Só uma coisa dá certo. Então, várias coisas dão certo sempre. Dentro de uma certa filosofia. Não é verdade? Você fala assim, não, só funciona se você usar essa resina, só funciona se você usar essa resina. Não. Já foi utilizado em outras épocas, por outras pessoas, em outras técnicas, de outra forma. Então, não existe uma técnica única, né? Bom. Não, eu complemento isso, eu digo que o profissional tem que ter repertório, né, Zé? É aquela brincadeira que eu faço. Você tem que ter um monte você tem que ter um repertório amplo, porque cada situação pede um procedimento, tem diversas indicações, você não pode ter só um instrumento, só um equipamento, ou saber resolver todos os seus problemas só com faceta de porcelana, por exemplo, porque a de porcelana, como a gente falou, ela é ótima no sentido para o profissional, porque o profissional preparar o dente para faceta é muito simples, alguns não preparam, ou alguns preparam muito mal, a verdade é essa.
a maioria das vezes preparam desnecessariamente, né, infelizmente. Aí o que acontece? Molda tudo e manda para o protético faz aquela coisa e se cimenta só. Então, ela é muito rentável. Se você pensar assim, para os profissionais que não põem, não avaliam a problemática que tem do desgaste dental e das facetas, ela é muito rentável, mas não é o que o paciente, na maioria das vezes, E a gente precisa, tem que né? pensar numa coisa, né? Fazer faceta cerâmica em paciente jovem, eu falei em paciente bem jovem, que eu acho que isso aí acho que é um consenso, né? Não se faz. Mas, por exemplo, um paciente de 20 anos, 18 anos, que é moda, né? Então, vamos fazer. Aquilo não vai durar 80 anos. Não vai. Aí você fala assim, não vai tirar. Não, mas hoje tem o Não laser. Mas dura, quem tem o laser? não E dura. mesmo com o laser, alguma coisa você vai ter que fazer naquele preparo. Você vai ter que É, preparar um pouco mais. Você vai ter que invadir um pouco mais. Isso você já não fez a primeira vez. O dente não vai durar. A gente tinha falado do Barrote, né? O Barrote falou uma coisa que é verdade. Cada vez que você coloca um biomaterial num dente, você está diminuindo o tempo de vida útil dele. Do dente. é, Não é verdade? Cada vez que você pôs alguma coisa, meu, não adianta. Não adianta. Aquilo ali não vai durar a vida inteira, que nem você mesmo falou, né, Marcelo? Fácil, fácil. Um cara de 20 anos hoje vai, assim, salvo um acidente ou alguma coisa assim, mas normalmente o cara vai ter condições de viver até os 100 anos muito bem, obrigado. olha o que acontece, Zé, até entrando um pouco de literatura nisso. A gente vê que, se você for ver quanto tempo dura uma faceta, a gente não pode dizer quanto vai durar uma em particular, mas a gente sabe que elas são longevas. Mas imagina, Sim, o paciente que procura para fazer faceta é um paciente, em geral, que tem uma alta expectativa estética. Os estudos mostram que a longevidade das facetas vai em torno de 12 a 15 anos, 90% delas ainda estão lá, ou seja, aquele conceito de survival rate, taxa de sobrevida. Mas agora me diz, depois de 15 anos, elas estão bonitas? Elas não é não isso. estão E às bonitas. vezes, até se Eu você passei... olhar a faceta, ela pode estar bonita, mas o sorriso Não, envelheceu. O não, a sorriso mudou. faceta, ela até pode estar conservada, mas você vai É, ver, a gengiva retraiu, a margem está já, exposta, tal. E já. resumindo, esse paciente vai querer trocar essa faceta. Ah, mas se Lógico. passaram 15 anos. Gente, mas não é passou 15 anos. O paciente você fez a primeira vez com 25, tem que trocar os 40, tem que trocar os 55, tem que trocar os 70. São 4 trocas de facetas e cada uma com um risco Marcelo, associado, né? quando a gente fala de longevidade é complicado, né? Esses dias eu estava vendo um caso, até eu postei um caso aí de uma paciente que a gente fez umas facetas de resina, né? Quando ela tinha 13 anos de idade. Sim. E elas duraram 22 anos. Só que com 11 anos já não estava assim super bonita. Mas a menina é super tranquila. Ela falou: não, Zé, tá Sim. ótimo, tranquilo. Depende Tipo da assim, paciente. já tinha alguma coisinha, sabe? Como é que fala? Já tinha uma pigmentação. Eu falei, ela falou: não, tô achando ótimo, tô achando lindo e tal. Com 16 anos, quando ela voltou, já estava mais pigmentado. Ela já era dentista. Ela já era colega. Ela falou: não, eu tô achando ótimo. Ou seja, eu fui trocar depois de 22 anos. Eu falei para ela: não, agora está na hora da gente fazer alguma coisa. Ela falou: não, agora Concordo, eu concordo. Já tinha concordo. lascado e tal. Mas, ou seja, essa faceta de resina que durou 22 anos podia ter durado 11. Se fosse uma paciente que chegasse e falasse assim: Zé, eu estou achando que não está legal, eu estou achando que eu quero fazer outra coisa. E eu estivesse na corda, falasse: ah, tá bom. Ou vai para outro dentista. Ah, é, Concordo. realmente. Não, não está legal. Não, vamos fazer uma coisa diferente? Durou 11, ao invés de ter durado 22. Faz diferença? Faz para a saúde do paciente. Para a longevidade do elemento dentário, faz. Né? Zé, isso depende do paciente ter bom senso também. Eu tenho até aqui, eu estava até tentando abrir aqui abrir uns casos, de um caso similar, sabe, de eu ter feito, o paciente quis trocar, eu falei que não, ele foi no dentista vizinho, o dentista trocou. Um caso que, a meu ver, ainda estava bem satisfatório, deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil, estava bem satisfatório, sabe, assim, é paciente, infelizmente, às vezes eles querem coisas que a gente não concorda, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Mas, enfim, então, esse conceito, a gente estava falando, né, tratamentos complexos e suas limitações, que era um dos itens nossos aqui, né? Tudo é complexo, de certa forma, né? Não que a gente queira dificultar, é complexo assim, de alguma maneira, né? O que é complexo?
quando você tem vários aspectos da odontologia presentes num caso, ou seja, várias especialidades ali. Você tem orto, você tem cirurgia, você tem periodontia, você tem endodontia, você tem prótese, você tem dentística. Então, isso é um caso complexo, né? Muitas vezes, a limitação desses casos mais complexos, qual que seja, é aquele que pode ser do profissional, de às vezes não ter a habilidade para fazê-lo, ou querer fazer ele inteiro sozinho, né? Tem as limitações dos materiais e das técnicas, e tem às vezes as limitações do próprio paciente, de não querer ou não poder fazer. Mostra aí, Marcelo. Sim. Não, é esse caso que eu estou falando. O paciente, eu tinha feito essas facetas para ele, a meu ver, eu fiz só 4, que era o que precisava, e ele quis fazer até o segundo pré. Eu falei que não aconselhava, que não recomendava, e ele foi em outro profissional fez, eu não vou nem mostrar aqui porque tem a foto, né, fica ruim, Sim. porque o profissional pode ver, É, pode estar por aí, essas imagens circulam, mas é o tipo de coisa que a gente, né, infelizmente, a gente fica até frustrado de ter sido, de ter tido esse tipo de postura, né? Mas isso sim. acontece. Eu Acontece, não que, acontece, né? Enfim, então a gente fica vendo assim, né, Marcelo? A gente estava conversando, né, sobre as limitações dos tratamentos hoje em dia, né? Então, a limitação, que nem eu falei, ela pode estar vinculada ao profissional, aos materiais e à técnica e ao próprio paciente, né? Então, uma das tendências, como eu falei no começo, é da gente tentar simplificar um pouco tudo isso, né? Principalmente na realidade que nós vamos encontrar logo agora, depois de passado essa quarentena, enfim, essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Enfim. ô Zé, deixa eu Oi. falar só então um pouquinho a respeito dos aspectos funcionais dos materiais, porque assim, eu vejo muita. Eu vou te dar alguns pontos de vista, tá bom? Por favor, você me interrompe se necessário. Não, Questionamento muito grande a respeito do que é melhor, cerâmica ou resina. Na minha opinião, é que os dois funcionam, algumas vantagens e desvantagens. Eu venho fazendo, dentro da minha prática, mais de 90%, dos tratamentos indiretos, eu faço muito direto, cavidades pequenas, médias, é direto, resina composta é direto. Agora, as cavidades grandes, amplas, coroas, tudo, 95% dos meus trabalhos são em porcelana. E eu venho fazendo isso desde 1988, eram metalocerâmicas de início, depois comecei a fazer as inlays onlays desde 1994, ainda elas eram feldspáticas, então deixa eu passar a minha experiência aqui. Primeiro, alguns conceitos que eu ouço falar. Porcelana é muito dura, a resina é mais macia para o periodonto. Isso não tem nada a ver, porque, na verdade, o material mais duro que existe é o esmalte. E nós estamos substituindo o esmalte, que foi perdido, por cerâmica. A cerâmica, se você for considerar todas as propriedades microestruturais delas, que é da ordem de gigapascais, ela é ela é até menos dura do que o esmalte. Então, na verdade, primeiro ponto, gente, não é a porcelana que é dura para o periodonto, faz mal para o periodonto. É porcelana mal ajustada, mal desenhada, mal ajustada. Aí sim ela vai se tornar dura para o periodonto. E você sabe, ajustar porcelana, essa é uma das coisas, né, Zé? É muito mais difícil de ajustar resina. Por que é lógico. difícil? Não só ajustar, como polir, que polir também é importante. A pessoa pensa, ajustar, tudo bem, pega uma broca, uma ponta diamantada bem novinha e detona aquela porcelana. Não, depois você não consegue polir, aquela fricção aumenta, a degradação dentro do material aumenta e a longevidade do material é muito diminuída quando você faz uma porcelana e não dá polimento após o ajuste, entendeu? Então é um aspecto importante, não é o ajuste do material. Então, primeiro, não é a dureza do material que importa, é ajuste, porque a capacidade do periodonto absorver esses esforços, ela é muito acima, quer dizer, você precisa fazer uma grande barbeiragem, a verdade é essa, para o periodonto sentir, para você ter aquele traumatismo, chamado traumatismo primário, que vai acontecer, ou trauma de oclusão, não é? Então, por favor, o material não é um problema para o Perguntaram periodonto. aqui, e com relação ao desgaste do dente antagonista, né? Isso. Então, isso aí depende. Na verdade, eu vi um estudo recente, até do professor Nasser Bagh, da Universidade de Texas, mostrando que
as cerâmicas feldspáticas, elas são mais abrasivas para a dentição antagonista, quando for dente, né, esmalte, né, do que o de silicato de lítio. Que muita gente pensa, não, o silicato é muito duro. Não, ele é mais... como ele mantém a sua estrutura mais rígida, ele desgasta menos o dente oposto. A feldspática, ela sofre microfragmentos e ela se torna mais áspera com o passar do tempo. Então, ela vai lixando o dente antagonista. Então, isso que o Marcelo falou, de fazer o ajuste oclusal na cerâmica, a gente é daquela época lá atrás que falava assim, cerâmica, depois que vem para o laboratório, não pode pôr a broca. Por quê? Porque dava trinca, né? A gente sabia disso. E você não conseguia polir direito dentro da boca. Aquilo virava uma lixa, né? Hoje em dia, a gente tem condição de polir. O problema é que muitas pessoas não fazem esse polimento adequado, porque ela passa uma borracha, acha que está polido. Quando você trabalha com magnificação, mesmo com uma lupa, se você for olhar lá, você vai ver os riscos que ainda tem ali. Então, fazer o polimento depois do ajuste oclusal na cerâmica, ele é possível, mas ele é trabalhoso. O Guilherme Cabral, um cara que meu parceiro aqui, um cara nota 1000, que também é técnico de laboratório, eu fico vendo assim, o tempo que ele leva para fazer os ajustes oclusais na cerâmica, juro para você, é um troço assim. Ele passa a borracha, porque o cara está acostumado a fazer isso no laboratório. O cara sabe a responsabilidade que ele tem no laboratório de mandar para o dentista uma cerâmica que esteja áspera. Não é verdade? Então, o cara, quando está ali na clínica, isso eu aprendi com ele, a fazer o polimento, até o negócio ficar muito bom. A resina é um material muito mais simples, né? E hoje em dia as resinas estão se tornando cada vez mais resistentes, né? Eu até acho que o futuro, não sei se for pensar assim, né? O futuro, o que vai ser? Cerâmica com resina, né? Eu acho que vão ser os materiais com base resinosa, né? Seja de Cadicam, seja direta, lógico, né? Mas seja no laboratório de uma maneira mais tradicional, mais analógica. Mas eu ainda acho que o futuro vai ter algo de resina naquilo ali. Vai ter algo de resina naquilo ali, né? E outra coisa, né, Marcelo, que a gente está falando aqui, né? Nossa, o tempo voa aqui, né? Nossa, a gente ia falar o seguinte, para finalizar, né? Mas deixa eu concluir, pô. Deixa eu concluir, não, cacete. Não, ia continuar aqui. A gente ensaiou. É o seguinte, então, primeiro, deixa eu só concluir essa linha de raciocínio, peraí. Você falou, está certo. Então, não é só ter capricho. Primeiro, você precisa investir num bom conjunto de borrachas e polimento, extra-oral e intraoral. E custa caro, que são borrachas impregnadas com diamante. Não são aquelas baratinhas. Então, custa caro, formatos variáveis. Não tem jeito. Precisa investir se você quiser fazer ajuste e polimento de cerâmica intraoral. A pergunta foi muito boa, porque o problema que eu vejo é a diferença, é super pouco enfatizada. É assim, se você usar resina nos posteriores, resina em qualquer lugar, na verdade ela perde a vida muito rapidamente. Ela perde a vida muito rapidamente, fica opaca, fosca, mas fica super funcional. Para os posteriores, como o contato é muito bem ajustado, o contato é muito tênue e principalmente só na parte final do movimento, a não ser que você tenha uma alimentação extremamente abrasiva, ela dura e dura a longo prazo, não é um grande problema. O problema é se você não tem uma guia anterior, alguma guia anterior, que prescinde, que tira os contatos, aqueles contatos friccionais laterais, que aí sim vai detonar o material. Então, assim, resina se comporta muito bem. Para a região anterior, para paciente que tem função normal, a resina vai se comportar maravilhosamente bem sempre. O problema é para quem tem parafunção. Parafunção, se você fizer uma guia de resina, ela tende a se desgastar. A verdade é que se você fizer uma guia de porcelana e não fizer ela, não ajustar bem, ela tende a lascar. Então, são comportamentos diferentes de acordo com as forças tensionais ou as forças de cisalhamento. Ambas as forças, a porcelana não aguenta bem. Então, a porcelana aguenta bem compressão, os materiais aguentam bem compressão, mas não aguenta bem tensão ou cisalhamento. Então, é assim, o problema disso das guias não deixarem os posteriores sofrer desgaste. E uma coisa importante, Zé, deixa eu só terminar de falar, só isso, é quando você tem diferentes materiais nos antagonistas, aí arruína tudo, porque os materiais se comportam diferente. Então, o que eu vejo é uma porcelana polida, como você falou, bem polida, uma zircônia até, se ela estiver bem polida, ela causa uma atrição
ou um desgaste mínimo no antagonista. Agora, uma porcelana ou até a zircônia, malpolina, ela arruína o dente antagonista. Então, o problema são materiais diferentes em arcos opostos, não existe solução para isso. O ideal é que você tenha esmalte em cima e esmalte embaixo. Ou então porcelana em cima, porcelana embaixo. Ou resina em cima, resina embaixo. Ah, mas se não tiver, saiba que o material mais frágil vai sofrer. E qual que é o material mais fácil? Se você tiver uma resina contra uma porcelana, a resina vai desgastar, mas vai salvar a porcelana. Eu vejo colegas fazendo, eu faço o protocolo, prótese híbrida, eu faço porcelana em cima, resina embaixo. Vai ver depois de um tempo o que acontece. Acabou a resina, ela destrói a resina, entendeu? Então, é saber jogar com os materiais e saber que no paciente compara a função, esse material vai sofrer. Aí você escolhe, você quer que ele desgaste, você quer que ele lasque. Pode falar agora, depois eu tenho uma sequência de ajuste para mostrar. Não, eu acho que é só o seguinte, a pessoa pensa assim, né? Eu vou fazer alguma coisa que vai durar sempre. Não, não vai. Não vai. Porque esmalte contra esmalte desgasta. Desgasta. A pessoa perde a guia canina, perde a guia de lateralidade. Quando é esmalte com esmalte. Não tem o que você põe ali que não vai acontecer alguma coisa. É o que você falou. O que você quer que aconteça? E o paciente tem que saber exatamente a realidade disso, que o paciente acha, tipo assim, não, eu vou fazer uma reabilitação, vou pagar caro, nossa senhora, mas nunca mais vou ter problema. Não existe isso. Se ele precisou fazer a reabilitação, ele vai ter que ter, para o resto da vida dele, uma manutenção daquilo ali. E isso que você falou é muito sério. Porque alguma coisa vai acontecer, principalmente se forem dois materiais diferentes. Se forem o mesmo material, melhor, mas ainda assim alguma coisa pode acontecer. E o paciente, ele tem que ter noção disso aí. O paciente tem que parar com essa ideia de achar que vai ser um negócio pro resto da vida. Não existe isso. Porque os fatores... não durou. O dente não durou. Não é verdade? O importante é que você lembrou o seguinte, você está restaurando aqueles dentes, mas o fator etiológico em geral, principalmente da parafunção, ele tem origem do sistema nervoso central e ele é neuromuscular. Então, por favor, gente, aquela coisa que oclusão cura bruxismo, isso não é verdade. A oclusão, ela distribui melhor as forças oclusais, fazendo com que menos tensão caia sobre o dente e a tendência é durar mais, mas não vai curar bruxismo. Então, aqueles hábitos velhos parafuncionais, mesmo depois da reabilitação, eles acabam voltando. E o paciente precisa saber a responsabilidade dele dentro do tratamento, e a responsabilidade dele é vir periodicamente para você reavaliar, ajustar, e todo dia ele usar uma placa para proteger aquela reabilitação. Eu estou falando, Zé, em pacientes com parafunção. Claro. Assim, a pessoa me pergunta, você usa placa para todo mundo? Não, eu uso placa quando no diagnóstico o fator etiológico é parafunção, e aí a gente tem que proteger o paciente da atividade parafuncional, que acaba voltando uma hora ou outra. Então, você quer proteger a sua restauração, seja ela de resina ou de porcelana, faz a placa. Porque tudo dura se não tiver esse ranger dia e noite sempre. O Marcelo Fonseca falou aqui, Marcelo, eu sei que você está vendo aí, o Marcelo acha que eu só interrompo ele quando eu falo, só para ele ver que não é só ele, eu interrompo você também. Caraca, aquela hora, Maneiro, eu não consegui terminar de falar aqui. Não deixa ninguém falar. Calamita, então para a gente estar chegando meio no final aqui, mostra a sequência de polimento que você ia mostrar aí para gente. Eu vou mostrar então essa sequência de ajuste oclusal rapidamente, porque é o seguinte, as pessoas pensam, né, de ajuste. A primeira coisa, a coisa mais importante é nós pensarmos no ajuste oclusal. Nossa, caramba, aqui, peraí, desculpa. Assim, pronto. O ajuste oclusal, primeiro, a chave é redistribuir esforços. Então, a gente tem que as forças, em geral, esse é um trabalho clássico da década de 70, nós temos uma força nos incisivos de cerca de 100 newtons, ao passo que nos molares 900 newtons como força máxima. Então, nós temos aí uma relação de 1:9 entre os anteriores e os posteriores. Então, atenção, temos mais forças nos posteriores. Então, por isso que, em geral, se você não ajustar
muito bem ajustado, principalmente um segundo molar de cerâmica, ele vai quebrar com certeza. Segundo molar de cerâmica é o que mais quebra, por quê? Não ajustou bem, ele vai ficar um pouquinho alto. Essa fração de segundo que ele pega antes do que os outros vai ser um contato prematuro que vai fazer com que esse dente frature. Por isso que fratura tanto o segundo molar, tá bom? E aí nós temos os materiais. Os materiais você está vendo aqui, não sei se vocês estão enxergando, a feldspática, uma resistência flexural da ordem de 120, uma cerâmica reforçada por leucita 140, um lítio de silicato em torno de 400 e uma zircônia muito alta. Só que isso é resistência flexural em megapascal. Você fala, mas como é que a gente traduz isso para dentro da boca? Na verdade, não existe uma tradução científica literal, que nós traduzir megapascal para Newton, e você traduzir força para pressão, ela não é tão linear quanto se pode pensar. A gente está fazendo algumas conjecturas aqui. Então, basicamente, para vocês terem uma ideia, 1 megapascal é 1 Newton por milímetro quadrado, e basicamente essa mensuração. Então, se a gente for pensar, a gente vê, poxa vida, os posteriores 900 newtons como força total. E a gente vê aqui que todos os materiais, olha, todos os materiais, nós temos 400 para o lítio de silicato de lítio, 140 para cerâmica reforçada por leucita e 120 para feldspática. Ou seja, se nós ajustarmos aqueles 900 newtons e para que distribua o esforço entre todos os dentes, então nós vamos fazer uma conjectura aqui, nós vamos fazer uma projeção, por favor, não me entendam que essa análise ela não pode ser interpretada totalmente de forma linear. Nós vamos ver que distribuindo esforço, qualquer material funciona, Zé, até a feldspática para posterior. Você só não pode comer bola e deixar contato em prematuro, principalmente nas cristas marginais, que crista marginal a força não vai ser de compressão, vai ser de tensão e quebrar. Quer dizer, em lei de cerâmica, feldspática, e eu vou te dizer, durava muito. Por quê? Porque a gente distribui os esforços, você entendeu? É só questão de distribuir os esforços. E a gente percebe a quantidade dessas cerâmicas feldspáticas, principalmente de onlay, que fratura na proximal, né? É muito sempre, comum, né? sempre. É o primeiro lugar que fratura, geralmente, assim, né? Ou é no meio ou é na proximal. Porque você tem que tirar aqui, ó, por exemplo, é a mesma coisa que na guia anterior. Então a gente deixa contatos largos e planos na posição topo a topo. Por que largo e plano? A gente vê aqueles desenhos antigos da escola gnatológica, aquele fiozinho na guia anterior. Não pode ser, porque a cerâmica ela concentra muito esforço, quer dizer, a pressão é força sobre unidade de área. Você deixa ela muito estreita, vai acontecer o quê? Vai concentrar esforço em umas pequenas áreas. Então, o ideal é que pelo menos os dois centrais, toquem ao mesmo tempo, porque distribui a força da guia anterior em 2 e ambos os côndilos vão funcionar de forma bilateral, ou seja, o músculo vai funcionar de forma bilateral e os côndilos vão se projetar de forma mais bilateral possível. Isso é bom para um sistema como um todo. Se você tem só um central tocando, ou a força cai toda, 100% a força protrusiva num central apenas, e, além disso, os côndilos também vão ter uma movimentação e uma distração diferente, ou seja, é mal para todo o sistema. É mal para o músculo, é mal para o dente, ou seja, para a sua cerâmica, e é mal para o côndilo. Então, por isso que a gente distribui os esforços, procura-se distribuir os esforços. Me perguntaram se a gente faz guia canina. Sempre que possível, guia em caninos, por favor. Guia canina é aquela guia que o cego usa. Ele tem um cão e ele tem uma guia canina, aquela guia canina. Aí tem a guia em caninos. Guia em caninos é exatamente isso. Você pega os caninos e faz a guia ali. É verdade. Então, sim, porque é mais fácil de fazer, gente. Guia em canino é muito mais fácil. Tá? O canino é um dente apto, é um dente que tem uma raiz longa, está no canto da boca, estrategicamente posicionado, longe da concentração dos esforços ali, longe dos músculos elevadores. Por isso que faz guia em canino. Por favor, não tem poderes milagrosos, não é uma panaceia. Faz guia em canino porque é mais fácil. Faz esse ajuste, Zé, que é uma coisa que muita gente não faz, ajuste com liberdade postural. Depois de você ajustar o paciente deitado, põe ele sentado e manda ele morder para frente, para trás, assim, mudando a posição da cabeça, porque conforme muda a posição da cabeça,
muda o envelope de função, toca-se um pouquinho mais para frente. Então, a gente precisa dar o que se chama de liberdade postural. Alguns chamam de liberdade incêntrica, liberdade postural. Acontece isso que você está vendo aqui, ó. Ajusta com uma borrachinha, dando um pouquinho mais de liberdade. Isso faz toda a diferença a longo prazo, tá? Isso faz toda a diferença a longo prazo. Foi bem rápido, né? Desculpa, eu tive que ir rápido Não, aí, imagina, Marcelo, mas... eu acho assim, uma das coisas, o Marcelo deu uma palestra, deu um curso aqui pra gente, não, foi esse ano, né? Foi? Foi o único curso que a gente conseguiu dar esse ano aqui. Um pouquinho antes Tudo, do né? lockdown. Do lockdown, né? E o Marcelo, ele tem essa capacidade de facilitar muito, né? Eu, pelo menos, na época minha de faculdade, tudo isso, o oclusão era um troço assim. Eu lembro assim, o professor que ia dar aula de oclusão falou pra gente assim, olha, não dá para falar de oclusão com vocês, era no segundo ano e tal, enquanto vocês não tiverem prótese total. Aí a gente teve prótese total e não falou de oclusão, e a gente ficou sem saber de oclusão, entendeu? Porque o cara disse que antes não podia, depois o cara não sabia, então ficou sem a ideia de oclusão. Então, a maneira como você facilita isso é muito legal. Então, ó, nós vamos ter que encerrar, né? Tem mais 3 minutinhos para a gente poder Vou salvar. falar muito de oclusão, Zé. Deixa eu só fazer um jabá aqui. Eu vou falar muito de oclusão ainda hoje na equipe de dentista com o Rafael Decurso. Eu vou falar de dimensão e vou falar disso que você falou exatamente, da problemática, como as pessoas criam dificuldades dentro do assunto de oclusão para depois vender as facilidades. E a gente tem que tentar simplificar. Por isso que ninguém faz, né? Tem que tentar simplificar. Fazer 2 jabazinhos aqui também, então. Amanhã eu vou dar no Instituto Artes, nós vamos fazer uma live com o Thiago Toboni, falando de resina, e amanhã às 3 horas da tarde, antes do Zé Arbex, que vai falar com o Oswaldo Scopim, e na quinta-feira, eu e o Guilherme Cabral vamos fazer uma luta de cerâmicas versus resinas. Nós vamos entrar um pouquinho mais nisso. E quinta-feira, às 4 horas da tarde, nesse mesmo horário, vai ter outra live aqui na SBOE, aqui no site da SBOE, com o Marcelo Fonseca e Zé Arbex Filho. Toda terça e quinta. Gente, olha, obrigado por vocês estarem aí. Marcelão, obrigado pelo aprendizado, que é sempre, cara, é sempre muito bom. É muito ótimo. legal. E eu queria vou falar uma mensaginha, aí você fala e você termina, tá? Tá bom, perfeito. Eu queria só dar Sem chorar. Não vou chorar. Vou tentar. Não, eu queria só dizer, tipo assim, que assim, eu vi assim, a gente conversou com muita gente, né? Muita gente angustiada, né? Com esse momento, com tudo isso. Gente, sossega. Vai dar certo. A gente viveu um momento diferente na humanidade. Não foi no Brasil, não foi no estado de São Paulo, não foi em lugar nenhum. Foi no mundo. A gente está vivendo um momento. E a gente tem que tirar o máximo que a gente puder disso. Seja na nossa vida pessoal e seja na nossa profissão. E eu tenho certeza que o que vai vir depois vai ser melhor. Perfeito, Zé. Chorou. Perfeito, Zé. Aquela frase, né? Nunca esteve tão bem, aquela frase que fala, no final vai dar tudo certo, e é verdade. Então, todo mundo, cada um de nós, eu sei que é fácil de falar, parece vinda de um manual de autoajuda, mas não tem jeito. Ou a gente vai sucumbir, vai ficar chorando e deprimido, ou a gente vai olhar para cima, a água está aqui, vamos começar a olhar para cima e falar, e aí, o que nós vamos fazer? E a gente tem que estar preparado, ou seja, quando a gente sair dessa situação agora, de confinamento, digamos assim, a gente tem que estar preparado com novas abordagens de biossegurança, como o Zé Carlos Garofalo falou muito bem ontem, a gente já comentou, com as técnicas afiadas, dominando assim, entendendo os anseios os receios do paciente, tranquilizá-los e mostrar que a gente está preparado assim, para proteger os pacientes. Então, por favor, todos nós aqui, embora a gente fica períodos mais angustiados, outros mais eufóricos, a gente vai passar. A gente que é mais velho sabe que vai dar tudo certo. Né? Muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com você. Um grande prazer. Tanta gente querida, tantos amigos. Me desculpe de não poder dar um abraço e um beijo em cada um de vocês, assim, mas de verdade, de coração, muitos amigos queridos participaram. Um grande abraço para você, um beijo e valeu, viu, Zé? Beijo para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.